Olá! E nesse vídeo a gente vai aprender a como utilizar o Flask para poder criar um sistema de CRUD, integrando também, a nossa aplicação do Flask diretamente com a SQL Alchemy para a gente poder persistir os nossos dados em um banco de dados. Então, esse tipo de projeto, é muito utilizado quando a gente está fazendo nossas primeiras aplicações ali com Flask. Na verdade, para todo tipo de aplicação a gente vai ter um sistema de CRUD, mas quando a gente está começando, normalmente o primeiro projeto que a gente desenvolve é um projeto, de um to-do app ou alguma coisa parecida com isso, porque é um exemplo mais simples que você tem utilizando esse sistema de CRUD. Então, por conta disso, a gente vai fazer hoje, um sistema muito parecido, que é de uma agendamento de tarefas, de uma lista de tarefas. Aqui eu tenho um design, uma página já estilizada para esse sistema de CRUD, mas a gente vai focar principalmente na parte do back-end dessa aplicação, que é justamente, a gente poder ter um campo onde a gente vai digitar uma nova tarefa. Então, uma tarefa que eu quero executar. A gente vai enviar essa tarefa para o servidor vai retornar aqui na nossa página, já a inclusão das tarefas, vai incluir lá no nosso banco de dados, que seria a primeira parte ali do CRUD, que seria o create, o set create. Daí a gente também vai ter a opção de ler, que está além dos dados lá do banco de dados e exibindo aqui todas as tarefas que já tinham sido previamente cadastradas. A gente vai ter a opção de poder deletar uma tarefa e até mesmo, de atualizar uma tarefa. Então, se a gente já escreveu alguma coisa e quer atualizar essa tarefa com um texto diferente, a gente também vai poder fazer isso. Então, a gente vai focar justamente no back-end, como é que a gente constrói todo esse tipo de interação, integração com o banco de dados, como é que a gente persiste os dados no banco, como é que a gente recebe as informações no servidor do que foi digitado aqui pelo usuário, no front-end da aplicação. Como que a gente devolve uma resposta para o front-end, com esses dados que a gente já leu lá do servidor, e como é que a gente cria isso dinamicamente aqui com um template HTML. Então aqui eu trouxe um exemplo, desse projeto aqui do TDEP, que está todo estilizado aqui, que foi construído por esse carinha aqui, que tem esse projeto gratuitamente lá no GitHub, só para vocês terem como exemplo de como é que seria, a parte visual lá da aplicação, depois que a gente poderia construir na parte do front-end. Então, vamos ir aqui para o nosso VS Code, para a gente poder já começar a construir essa aplicação. Bom, aqui eu já tenho o nosso arquivo, app.py, criado aqui no meu diretório, também com o meu virtual environment, onde eu já instalei o Flask previamente. Então, para você poder fazer a instalação no Flask, basta utilizar o comando pip install Flask para poder instalar essa biblioteca, que é o que a gente vai utilizar. E também já recomendo você instalar a biblioteca Flask SQL Alchemy, que é a integração do Flask com o SQL Alchemy, que é um ORM, para poder criar e conectar em bancos de dados, poder fazer toda a manipulação ali do banco de dados para a gente. Então, basta fazer a instalação dessas duas bibliotecas aqui e a gente já consegue desenvolver tudo que a gente precisa para esse projeto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é importar aqui o Flask para poder criar a instância da nossa aplicação. Então, from Flask, import Flask, e vou criar aqui o nosso app, que vai ser Flask, e dentro dele eu passo só o Dunder Name. Com isso feito, a gente já criou a nossa aplicação do Flask aqui. Então, vamos criar a nossa primeira rota, que vai ser a rota inicial da tela da nossa aplicação. Assim, quando a gente acessar o nosso app pela primeira vez, vai ser isso que ele vai retornar para a gente. Então, eu vou chamar essa rota de index e vou falar que ela vai apenas retornar aqui, Olá Mundo, só para a gente saber que deu tudo certo ali com a nossa rota. E para, de fato, isso virar uma rota no Flask, basta a gente colocar aqui o nosso decorador, app.route, onde eu passo aqui para dentro do route qual que é o caminho da URL do navegador que o usuário vai digitar para poder acessar essa rota específica. Então, eu vou colocar aqui som barra, que eu estou dizendo que eu quero acessar ele pela rota inicial da aplicação. Feito isso, basta eu agora só executar a minha aplicação. Então, eu vou colocar se if name igual a main, ou seja, se eu estou executando o módulo principal desse aplicativo, eu vou querer que o meu app, ele execute, Então, meu app, ele run. E aí eu coloco aqui só no modo de debug, só para poder facilitar para a gente nesse momento de desenvolvimento, porque se ocorrer algum erro, na nossa requisição, alguma coisa que a gente fez de errado aqui no nosso código, o modo de debug vai mostrar para a gente, todo o traceback ali do que ele tentou executar e o que aconteceu de errado. Se a gente não ativar o modo de debug, ele vai apenas ficar com uma tela em branco sempre que acontecer algum erro. Então, vai ficar mais difícil para a gente entender o que de fato aconteceu ali. Outra coisa que eu vou fazer é também já definir uma porta personalizada para ele, para evitar dele acabar instanciando em uma porta de alguma outra aplicação que eu já esteja executando no meu sistema operacional. Então agora, só executar aqui esse arquivo, ele já vai instanciar o meu servidor aqui do Flask, já está rodando aqui no meu localhost na porta 5153. Eu posso copiar isso aqui e acessar
pelo meu navegador. Então, vou colocar aqui Google. Então, quando a gente está lá na nossa rota inicial, o que ele vai retornar para a gente aqui é Olá Mundo. Então, tudo certo aqui com a nossa configuração inicial e também tudo certo aqui com a nossa rota. Legal, então retornar uma string, ele vai printar essa string diretamente aqui no nosso navegador. Mas em outros vídeos eu ensinei também que a gente pode renderizar um template, onde a gente pega um arquivo HTML e renderiza ele diretamente aqui na nossa aplicação. Então, como isso é o mais comumente usado quando a gente está trabalhando com aplicações Flask, né, principalmente porque a gente desenvolve o front-end com HTML, CSS, e depois renderiza eles com o Flask, né, trazendo a dinamicidade ali para poder interagir com os componentes, então vamos fazer dessa mesma forma. Então, eu vou importar aqui também o módulo, né, render template, então render template, e ao invés de eu retornar aqui Olá Mundo, então eu vou retornar um template. E aí eu falo então qual que é o nome do arquivo HTML de template que eu quero renderizar aqui. Então eu vou chamar esse arquivo de index.html mesmo, e vamos criar ele aqui agora para a gente poder já ter ele renderizado aqui na tela. Então, vindo aqui no nosso diretório dos projetos, a gente vai criar uma pasta chamada templates. Esse nome é obrigatório porque o Flask vai sempre procurar na pasta templates pelos arquivos HTML, a menos que você altere isso nas configurações. Então vamos deixar aqui no padrão dele mesmo. Então criar um diretório chamado templates, dentro dele vamos criar um arquivo que vai ser o nosso index.html. Aqui dentro desse arquivo é um arquivo HTML comum, então vamos só criar aqui a estrutura geral desse arquivo para que seja renderizado alguma coisa ali na nossa tela. Então eu vou colocar aqui um head, onde a gente vai ter o título dessa página, e eu vou colocar aqui programador aventureiro. Feito isso, no nosso body aqui, que é o corpo do arquivo HTML, eu vou querer exibir apenas lá o nosso Olá Mundo. Então eu vou colocar aqui nosso H1, e onde eu vou estar escrevendo aqui Olá Mundo. Eu vou salvar aqui agora, e quando eu salvar esse código aqui, né, eu vou recarregar a página, ele já está renderizando para mim agora o template. Observe que agora o Olá Mundo, né, está bem maior aqui, porque é justamente a formatação aqui de título, né. Tanto se eu copiar e colar isso aqui várias vezes, ó, se eu recarregar a página, ele aparece várias vezes, o que indica, né, que ele está renderizando agora esse arquivo HTML aqui para mim. Legal, então agora como é que a gente faz para poder interagir, né, o Flask diretamente aqui com esse template que a gente tem, ou seja, quando a gente quer enviar informações aqui para nossa página para tornar ela dinâmica. Eu posso fazer o seguinte, aqui dentro da nossa rota, eu vou criar aqui uma lista de tarefas. Então, eu vou colocar aqui minhas tasks e vou colocar apenas algumas tarefas. Então, tarefa 1 e tarefa 2. Claro que depois a gente vai trocar isso aqui para poder pegar de um banco de dados. Só estou mostrando como é que funciona a lógica inicial aqui. Então, eu tenho aqui minha lista, né, com as tarefas que eu quero passar, e eu quero enviar essas tarefas lá para o meu template. Então, aqui no meu render template, eu coloco uma vírgula e passo o parâmetro que eu estou querendo enviar. Então, eu estou querendo enviar o parâmetro chamado tasks lá para o meu template. Dessa forma, agora, eu já consigo acessar essa variável diretamente aqui pelo meu index.html. Então, se eu pegar aqui, eu vou tirar essa parte toda aqui e vamos renderizar esse componente. Então, eu vou criar aqui uma lista não ordenada, onde eu vou querer que cada item dessa lista seja uma tarefa lá daquelas que eu estou enviando. Então, como eu vou pegar cada uma das tarefas, eu vou fazer um laço de repetição. Para poder fazer isso aqui, a gente coloca dentro desse símbolo, né? Quando a gente quer criar uma fórmula do Python, né, executar um laço do tipo for, ou tipo while, alguma coisa assim, a gente utiliza esse tipo de comando aqui. Então, para cada tarefa, né, então para cada task dentro da minha lista de tasks que o servidor vai estar enviando aqui para mim, eu vou querer que você imprima, né, a nossa task aqui. E aí eu vou colocar ela dentro de um li, só para poder ficar como se fosse um item de uma lista aqui. Feito isso, eu tenho que dizer para ele que o meu for terminou, né? A minha laço de repetição, a minha interação, ele terminou. Então eu coloco aqui end for. Com essa lógica aqui, o que ele vai fazer? Ele vai receber então agora do Flask, né, uma lista de tarefas, e ele vai pegar cada uma das tarefas que tem nessa lista e vai exibir elas como um item de uma lista aqui. Quando eu salvar, se eu recarregar aqui a minha página, observe que isso aqui já está aparecendo para mim aqui normalmente. Então tem a tarefa 1, 2 e 3 aqui sendo renderizadas dinamicamente no front-end da minha aplicação. Então legal, então a gente já viu aqui como é que a gente faz para poder enviar informação para a tela do nosso template, né? E poder renderizar essa informação lá no template. Porém, a gente não vai querer pegar essas tarefas de uma lista fixa que tem aqui escrita no código do nosso back-end. A gente vai querer pegar isso de um banco de dados, por exemplo, onde a gente vai poder atualizar essas tasks, a gente vai poder cadastrar novas tasks, deletar elas e fazer várias interações aqui com essas tarefas. Então, para isso que a gente vai utilizar o SQL Alchemy, que é para poder criar essa conexão com o banco de dados e fazer toda essa interação com o DB para a gente. Então, vamos fazer aqui a importação da biblioteca, né? Então, from Flask SQL Alchemy, eu vou querer importar SQL Alchemy. Feita essa importação, agora eu vou instanciar o meu banco de dados. Então, para isso, eu venho aqui no meu app,
nas suas configurações, eu vou querer alterar a configuração que se chama SQL Alchemy underline database underline URI. E aí, basta eu colocar então qual que é o caminho para o meu banco de dados. E aí, se você já for utilizar um MySQL, um PostgreSQL, aí tem várias formas aqui de a gente fazer a conexão, onde a gente vai passar a URL desse banco de dados, o nosso usuário, a senha, né, caso tenha, para poder fazer a conexão. Aqui eu vou utilizar o SQLite, que ele já vem embutido por padrão no Python e é um banco de dados local. Então é muito mais simples de trabalhar com ele, geralmente numa aplicação de pequeno e médio porte, ele apresenta uma excelente performance e é muito fácil de ser utilizado. Então, para poder criar aqui o banco, eu só coloco aqui SQLite, dois pontos, barra, 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 depois coloco o nome do arquivo, onde eu quero que esse banco aqui seja salvo. Então, eu vou colocar aqui site.db. db vai ser a extensão do meu banco. Feito isso, como eu já criei aqui qual que é o caminho do meu banco de dados, agora eu só preciso passar isso para o meu SQL Alchemy, para que ele possa, né, fazer a interação com esse arquivo. Então, eu vou fazer o SQL Alchemy, vou passar o meu app do Flask, né, e ele vai gerar para mim aqui essa variável db, né, que vai ser uma instância do SQL Alchemy, onde vai me permitir manipular tudo sobre o banco de dados. Feito isso, né, se eu salvar, eu já consigo abrir aqui o nosso diretório do nosso projeto, e você vai perceber que ele acabou de criar aqui uma pastinha chamada instance. E é justamente dentro dela onde ele vai criar, né, o nosso banco de dados. Então esse aqui é um padrão dessa extensão, né, do Flask aqui, que sempre vai criar dentro desse diretório aqui. Então, vamos agora criar a estrutura da nossa tabela, né? Então, eu vou criar aqui uma classe, que eu vou chamar ela de tasks, e ela vai herdar, né, no nosso DB, a classe model, que é para poder criar um modelo de banco de dados. O primeiro parâmetro que eu vou passar para ela é o nosso ID, né, do banco de dados, para cada tarefa. Então, eu vou colocar um db.column, que eu estou querendo criar uma coluna, e aí eu passo, então, como primeiro parâmetro dessa column, qual que é o tipo dessa coluna. Então, ela vai ser do tipo inteiro, então, integer. Adicionalmente, eu posso passar alguns parâmetros para poder serem utilizados lá no banco de dados para poder criar essa coluna. Então, normalmente, quando a gente está trabalhando com ID, a gente chama isso aqui, né, de uma primary key. Então, eu coloco aqui uma primary key igual a true, ou seja, que isso aqui é uma chave primária do nosso banco de dados. Depois disso, eu coloco, né, os demais parâmetros ou elementos que eu vou querer criar no meu banco de dados, as demais colunas. Então, eu vou ter basicamente só uma coluna aqui que eu vou criar para esse projeto, que eu vou chamar então de description, que vai ser a descrição da tarefa que a gente vai criar lá. Então, também vai ser uma coluna, então db.column, e qual que vai ser o tipo dessa coluna? Então, esse aqui vai ser do tipo string, já que ela vai ser um texto, né, que o usuário vai digitar e a gente vai preencher no banco de dados. A gente pode passar aqui dentro da string qual que é o tamanho que o banco de dados deve armazenar, né, deve alocar para poder armazenar as informações dessa string. Então eu vou definir aqui cerca de 5 caracteres, acho que já está bom aqui para nossa tarefa. Além disso, a gente pode passar os parâmetros adicionais aqui para essa coluna. Então, eu vou definir que ela vai ser única, então, unique igual a true, que não vai poder ter nenhuma tarefa repetida no banco de dados. E eu vou colocar um null label igual a false, que aí eu vou dizer que não é possível criar um novo registro nessa tabela tasks sem que a description seja passada, ou seja, ela não pode ser um valor nulo, tem que ter alguma coisa preenchida ali na nossa description. Então, todo esse passo que a gente fez aqui agora foi simplesmente para poder definir o nosso modelo. Então, definindo um modelo de dados, que é basicamente a definição de uma tabela lá no banco de dados. Então, o SQL Alchemy vai pegar essas informações aqui para poder criar a tabela e também entender, né, qual é o tipo de informação que ele tem lá na tabela que ele pode manipular. Como esse banco de dados ainda não existe, né, ele ainda não foi criado, eu simplesmente posso criar ele apenas utilizando aqui no nosso inicializador, né, posso colocar aqui um if, nosso app.appContext, eu vou criar aqui o nosso db create all, para poder criar todos os bancos de dados, né, todas as tabelas que foram já definidas aqui no nosso modelo. Se eu salvar isso aqui agora, vou vir aqui no nosso editor, dentro de instance, eu tenho aqui o nosso db, site.db. Se eu clicar nele, pode ver que ele já criou para mim aqui uma tabela chamada tasks, onde ela tem um ID e uma description, que são as informações que estão aqui nessa tabela. Legal! Então agora vamos ver como é que a gente faz a primeira parte do CRUD, né, que seria a de ler. Na verdade, seria a segunda letra do CRUD, mas a primeira parte que geralmente a gente faz, que é ler os dados desse banco de dados. Então, vamos fazer isso aqui na nossa própria rota inicial que a gente criou, que vai ser, então, a letra R do CRUD, né, que seria o read, para poder ler os dados. Então, em vez de eu pegar essas tasks aqui como sendo uma lista fixa, vamos pegar essas tasks todas vindas
vindo, né, do nosso banco de dados que a gente acabou de criar. Para poder fazer isso, basta a gente falar qual que é o nome do nosso modelo, né? Então vai ser nosso tasks, que faz a referência para essa tabela no banco de dados. E eu coloco o parâmetro query.all para poder retornar todos os itens que estão salvos nessa tabela. Feito isso, né, a gente vai passar essa informação aqui para o nosso template, e se a gente atualizar, ele não vai estar mostrando nada, porque a gente não tem nada cadastrado aqui, mas então vamos registrar algumas informações aqui nessa tabela diretamente aqui pelo sistema. Vou utilizar uma extensão que se chama SQLite 3 Editor, e vamos criar aqui algumas tarefas, depois a gente vai fazer isso dinamicamente lá pelo nosso front-end mesmo. Então, vou criar aqui a nossa task, que vai se chamar Dalton, na verdade, e vou colocar outra aqui, colocar se inscreva no canal, e também confirmar. Então agora tem essas duas tarefas aqui, né, Dalton e se inscreva no canal, salvas aqui no meu banco de dados. Legal, então vamos agora fazer a atualização aqui, e a gente já consegue ver que ele está puxando as informações do banco de dados. A gente tem aqui nossa tasks 1 e tasks 2. O que significa isso? Vou até dar um zoom aqui para poder facilitar de ver. Ele está falando que ele está pegando, né, um modelo que é o tasks, né, que é a nossa classe que a gente criou, pegando o elemento de ID 1. Só que isso aqui, né, não é interessante, não é visualmente atraente aqui para a gente entender realmente o que está acontecendo. Então, a gente pode vir no nosso template aqui, e em vez de eu retornar esse objeto, né, o task aqui, eu posso retornar uma coluna dessa tabela. Então, eu posso só passar qual que é o nome da coluna que eu estou querendo retornar, que ele vai exibir o valor, né, associado àquela coluna aqui. Então, eu vou colocar aqui no task.description. Se eu salvar, agora sim, ele vai renderizar, né, o valor que está escrito dentro da coluna description aqui para mim. Então, agora sim, a gente já tem, né, essa rota aqui, lendo tranquilamente todos os dados que foram cadastrados lá no nosso banco de dados. Então, se eu colocar mais uma outra tarefa aqui no banco de dados, como ative as notificações, vou salvar isso aqui, salvei aqui no banco de dados. Se eu recarregar a página, ele já está trazendo para mim aqui essa nova tarefa aqui já registrada. Legal, então vamos avançar aqui um pouco mais, já que a gente já viu como é que faz uma das primeiras etapas aqui do CRUD. Vamos para a próxima etapa, que é a do C, né, que seria a de criar novas tarefas. Então vamos criar uma rota, né, com um formuláriozinho para a gente poder cadastrar novas tarefas lá no nosso banco de dados. Então eu vou chamar isso aqui uma função, eu vou chamar ela de create task, e o que essa função vai fazer é obter os dados a partir de um formulário, né, que o usuário vai preencher ali a tarefa, vai fazer o envio desse formulário, essa rota vai receber esses dados, cadastrar no banco de dados, e aí, né, redirecionar o usuário de novo aqui para a tela index, onde ele vai puxar todas as tarefas, e aí vai ter a nova tarefa que a gente adicionou lá no banco de dados já sendo exibida. Então eu vou ter aqui a minha task, que vai ser igual a request.form, onde eu vou passar qual que é o valor do formulário que eu estou querendo capturar. E eu vou colocar aqui description, só para poder manter o mesmo nome que a gente está utilizando já no banco de dados. Esse request aqui, a gente precisa importar ele, né? Porque ele vem aqui do próprio módulo do Flask, então a gente coloca aqui o import request. E também já vou aproveitar e importar aqui o redirect, que é o que a gente vai utilizar para poder redirecionar o usuário para a tela inicial aqui da nossa aplicação. Legal, capturando a informação aqui do formulário, né? A informação do input que tem o nome description, a gente vai simplesmente cadastrar isso aqui no banco de dados. Para poder fazer esse cadastro é muito simples, basta a gente criar uma instância aqui da nossa classe, né, do SQL Alchemy. Então eu vou colocar aqui, ó, vai ser uma nova tarefa que eu vou criar, ela vai ser igual a uma instância da nossa classe, e aí para poder instanciar a classe eu passo, né, quais são as informações aqui. Então eu vou passar aqui o nosso description, vai ser igual a nossa task aqui em cima. Na verdade, para poder facilitar, vou colocar no description, vou colocar aqui description igual a description, e aqui a gente cria a nossa instância dessa task. Só que isso aqui não é salvo automaticamente no banco de dados, então a gente precisa fazer ele salvar isso aqui no banco de dados. Então, para a gente coloca aqui db.session.add, para poder adicionar uma nova linha, né, diretamente nessa tabela do banco de dados. E aí eu coloco aqui, então, qual que é o valor que eu quero adicionar. Então, vai ser a minha new task que eu acabei de criar. Sempre que a gente faz alguma alteração no banco de dados, a gente precisa fazer um commit, para ele poder salvar esses dados de fato, né? Ele faz uma requisição de uma transição, primeiramente, e quando a gente dá um commit é quando ele realmente aplica aquelas alterações no banco de dados. Então, basta a gente colocar aqui nosso db.session.add,
commit para ele poder, de fato, cadastrar essa informação no banco de dados. Feito isso, a gente já terminou aqui a parte do nosso CRUD, né, a nossa parte de criar essa tarefa. Então, a gente já pode redirecionar o usuário aqui direto para a tela inicial novamente. Então, eu coloco aqui um redirect para a tela inicial e a gente coloca aqui o decorador app.route para poder criar uma rota específica para ser executada essa função, né? Então, eu vou criar uma rota chamada create, onde ela vai receber um método post. E aí, por que post? Porque quando a gente faz o envio de dados de um formulário, a gente envia via post aqui. Legal, então na parte do back-end a gente já está com tudo pronto, né? A gente já tem uma rota criada para poder receber os dados via post, onde ele vai capturar a informação de um formulário que tenha o nome description, vai pegar essa informação, cadastrar no nosso banco de dados e depois me redirecionar aqui para a tela inicial, onde eu vou ver essa nova tarefa que foi criada. Então, do banco de dados já está tudo pronto, né? Aqui no nosso back-end tudo pronto. A gente só precisa criar esse formulário aqui, né, no front-end para poder enviar esses dados para essa rota que a gente acabou de criar. Então vamos aqui no nosso index.html e aqui dentro dele vamos criar então o nosso formulário. Então vou colocar aqui mais um H1, nós vamos chamar de adicionar nova tarefa. Vamos criar um formulário cuja action dele, ou seja, para onde ele vai redirecionar o envio, né? Para que rota ele vai enviar os dados desse formulário. A gente vai querer enviar para a rota create, que foi a rota que a gente acabou de criar para receber os dados do formulário, e o tipo de método que ele vai utilizar para fazer esse envio vai ser o método post, que é o método que a rota foi cadastrada para receber. Feito isso, a gente só coloca aqui quais são os campos, né, que o usuário vai poder digitar alguma informação para poder enviar nesse formulário. Então, a gente vai ter lá o nosso input, que vai ser do tipo text, onde o usuário vai poder enviar a tarefa. E lembrando que o servidor espera receber essa informação, né, que pegar o input, que tenha um nome description. Então, a gente precisa criar esse valor aqui, né, com o name dele sendo description, para que o back-end capture a informação exatamente desse input aqui. Então, a gente coloca esse name aqui, description. Feito isso, a gente pode colocar aqui também como required, só para poder garantir que a gente não conseguiu enviar um formulário sem essa informação estar preenchida. E, feito isso, eu posso já criar o meu botão para poder fazer o envio desse formulário. Então, vou colocar aqui, criar tarefa, e esse botão ele vai ser do tipo submit, que é o botão que é especial, né, de formulários, que é feito exclusivamente para poder disparar a ação do formulário. Aqui embaixo também nesse Olá Mundo, eu vou substituir aqui para tarefas, que vai ser a nossa, na verdade, a nossa lista de tarefas. Salvar, se eu recarregar a página aqui agora, tirar um pouco o zoom, tem aqui, ó, nosso adicionar tarefa, tem aqui o nosso formulário, né, onde a gente tem o nosso input aqui, e o botão de criar tarefa. Se a gente tentar enviar, ele vai falar que esse campo é obrigatório, né, que a gente tem que preencher, porque a gente colocou ele como required, e vamos testar se está tudo funcionando. Vamos criar uma tarefa aqui, clicar em criar, quando a gente clicar em enviar, ele vai disparar essa ação aqui, enviando os dados para essa rota. Essa rota aqui, ela vai capturar a informação, né, do campo description, vai criar uma nova tarefa, né, com o valor que o usuário digitou nesse campo description, salvar no banco de dados e recarregar aqui, né, no caso, redirecionar a gente de volta aqui para a tela inicial, onde a gente vai obter todas as tarefas do usuário e exibir elas aqui, né, incluindo a nova tarefa que a gente acabou de cadastrar. Então, eu vou criar uma nova tarefa aqui e colocar aqui, confira os links da descrição. Vou criar essa tarefa, ele já me redirecionou, né, voltou aqui, se a gente vai ver, ó, ele só tirou o zoom, né, mas a gente tem aqui, ó, a nossa nova tarefa já foi criada aqui. Então, se a gente vir no nosso banco de dados também, ele já vai estar aqui também a nova tarefa, ó, confira os links da descrição. Então, agora, sempre que a gente colocar qualquer informação aqui, ó, tipo, criar uma nova tarefa, ela também já está sendo criada automaticamente lá no nosso banco de dados, e isso já é refletido aqui no front-end aqui da nossa aplicação. Então, também essa parte é super simples de fazer, a gente já fez a parte metade do CRUD, né, que seria o criar e o ler os dados. Então, agora tudo que fica faltando fazer, a gente tem a opção de poder excluir uma tarefa e depois de poder atualizar essas tarefas no banco de dados. Mas existe mais uma coisa aqui, né, uma etapa de validação que a gente pode colocar aqui no nosso create task só para a gente não causar conflitos no nosso banco de dados. Se você lembrar, na hora que a gente definiu aqui o nosso modelo do banco de dados, a gente disse, né, que a description ela tinha que ser única. Isso significa que ela não permite valores duplicados. Então, se eu fosse tentar agora adicionar de novo uma tarefa, né, que se chame AA aqui, por exemplo, como ela já existe no banco de dados, se eu tentar criar a tarefa, ele vai me retornar um erro, que é esse aqui, ó, integrity error.
que é um erro de integridade, porque eu defini esse campo como sendo único e estou tentando inserir novamente, né, o mesmo valor no banco de dados, né, que ficaria duplicado. Então, a gente pode garantir que a gente não vai acontecer isso, né, mesmo que o usuário digite uma tarefa que já exista, a gente tratar isso, né, sem levantar esse tipo de erro aqui na nossa aplicação. Então, para poder fazer isso, é bem simples. Aqui na nossa função cliente test, que a gente vai pegar aqui a informação que o usuário digitou no formulário, e aí, antes da gente criar uma nova tarefa, a gente só precisa verificar, então, nesse espaço intermediário aqui, a gente vai validar, né, se a tarefa ela já foi cadastrada no sistema. E para a gente poder fazer isso, é só a gente pegar e fazer uma requisição lá para o nosso banco de dados, verificando se esse valor ele já está preenchido lá. Se tiver preenchido, eu vou retornar para o usuário que essa tarefa já existe. Se não, aí eu vou seguir com o passo normal aqui para poder criar essa tarefa. Então eu vou colocar aqui existing task, e eu vou fazer então, na minha tabela tasks, eu vou querer fazer uma query, onde eu vou filtrar, então filter by uma coluna. Então eu vou falar aqui que eu quero filtrar pela coluna description, todo mundo que tenha um valor igual a description, que é o valor que o usuário digitou no formulário. Então, se ele encontrar alguma tarefa que já tenha essa mesma descrição aqui, ele vai me retornar isso aqui como sendo uma lista de todas essas tarefas, né? Então, eu vou colocar aqui só o parâmetro first, porque se houver pelo menos uma, né, então ele vai me retornar. Se eu tiver pelo menos uma tarefa que tem essa mesma descrição, então eu quero verificar, ó, se existe task, se ela já existir, eu vou retornar para o usuário um erro aqui. Poderia ser qualquer coisa, poderia redirecionar para uma outra página, poderia mostrar um pop-up lá no front-end, qualquer coisa. Para aqui, para a gente, eu só vou colocar então que esse usuário, não, essa tarefa já existe. E adicionalmente a gente pode colocar um status de erro, né? Então a gente pode colocar uma vírgula, por padrão ele vai enviar o status 200, a gente pode colocar o status 400, que é o bad request. Se eu salvar aqui agora, observe que eu vou recarregar. Se eu tentar enviar uma tarefa agora que já existe, quando eu clicar em enviar, ele vai cair nesse erro aqui, né? Que ele vai verificar que as tarefas já existem no banco de dados e vai retornar esse erro aqui pra gente, né? Erro, né, tarefa já existe. E aí, como eu falei, você poderia fazer qualquer outra coisa aqui, redirecionar para uma outra página, mostrar um pop-up aqui para ele digitar uma outra informação, qualquer outra coisa aqui, já que você já está validando, né, se a tarefa existe não, ou não, e aí você não corre o risco de tentar cadastrar uma informação duplicada no banco de dados e levantar aquela exceção de integrity error. E se você está gostando do conteúdo e quer aprender programação na prática, mesmo que você seja um completo iniciante, então eu vou deixar aqui na descrição o link para você se cadastrar na plataforma do Programador Aventureiro, onde você vai encontrar mais de 20 horas de conteúdo gratuito sobre diversas linguagens e tecnologias, mais de 70 exercícios teóricos e vários projetos práticos de desenvolvimento de aplicativos para você pôr no seu portfólio. E você ainda vai receber um certificado para cada curso que concluir na plataforma. Então não perca mais tempo e se cadastre agora mesmo. Bom, com isso a gente já consegue avançar aqui para a próxima parte do nosso CRUD, que é a parte de delete. Então eu posso colocar aqui que o meu CRUD, a gente vai ir agora para a letra D, né, que é a letra de delete. Então vamos criar aqui a nossa rota, que vai receber a tarefa que deve ser deletada na nossa aplicação. Então, para essa rota, a gente vai fazer algo um pouco diferente na nossa front-end. A gente vai criar lá um formulário que vai ter um botão, que quando o usuário clicar nele, ele vai enviar uma requisição aqui para o servidor para poder excluir uma determinada tarefa. Só que o usuário não vai digitar o nome dessa tarefa no botão, nem nada assim. Então, para poder facilitar, a gente vai utilizar o próprio ID da tarefa do banco de dados para poder receber ele por essa rota e assim, né, identificar qual que é a tarefa lá no banco de dados a partir do seu ID para poder fazer a exclusão dela. Então, para isso, na hora que a gente for criar aqui a nossa rota, a gente vai colocar aqui nosso app.route. A nossa rota aqui, eu vou chamar ela de delete. E ela vai ter um parâmetro que vai ser variável. Para poder criar parâmetros variáveis no Flask, basta você criar né, esse símbolo aqui de menor a maior, e dentro dele você fala qual que é o tipo da variável que você vai enviar, né? Então vai ser uma string, uma tupla, uma lista, um inteiro, o que vai ser? Então vai ser um número inteiro, e qual que vai ser o nome desse parâmetro que você vai enviar. E eu vou chamar isso aqui então de task ID. Então vai ser o ID da nossa tarefa. Qual que vai ser o método que essa rota vai receber? Também vai ser o tipo de método post, já que eu vou enviar também via um formulário. Legal. Agora, como a gente está enviando essa informação aqui, esse task ID, diretamente pela URL aqui da nossa rota, né? A gente recebe isso aqui como sendo um parâmetro da nossa função. Então a gente consegue receber isso aqui como parâmetro da função, e assim como qualquer outra função no Python, a gente consegue utilizar isso normalmente aqui dentro da nossa
função. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar e filtrar essa task lá no nosso banco de dados. Então, vou pegar lá minha tabela tasks, vou querer fazer uma query nessa tabela, onde eu vou querer obter a tarefa que tenha esse ID aqui que foi enviado para mim. Uma vez que eu já tenho essa tarefa, eu posso apenas verificar se essa tarefa realmente existe, né? E aí eu vou fazer a exclusão dela no banco de dados. Para poder fazer isso, basta utilizar db.session.delete. E aí eu passo então para ele qual que é a tarefa que eu quero excluir. Então eu já selecionei essa tarefa aqui no passo anterior, né? Então basta passar ele aqui. E lembrando que sempre que a gente faz alguma alteração no banco de dados, a gente precisa fazer um commit para poder isso ser refletido de fato no banco de dados. Feito isso, eu já vou ter excluído a tarefa do meu banco de dados, então eu já posso redirecionar o usuário de volta aqui para minha rota inicial, e quando ele for obter todos os dados do banco de dados, essa tarefa já não vai estar lá mais cadastrada. Então eu posso fazer aqui o nosso redirect e mandar ele de volta para a rota inicial. Então, da parte do back-end, é só isso que a gente precisa fazer, já está tudo pronto. Vamos agora no front-end, só criar então os botões para o usuário poder deletar as tarefas. Então, aqui no nosso index, eu vou querer criar aqui então na frente de cada uma das tarefas um botão para poder excluir. Então aqui, onde eu tenho, né, a minha lista, meu item, né, meu ali, eu vou ter a descrição, e logo depois da descrição, eu também vou querer criar um formulário, onde ele vai ter a action dele, né, para onde ele vai redirecionar. Vai ser para a rota delete, e eu também vou querer que ele envie qual que é o ID da tarefa. Então eu tenho aqui a minha task description, e eu também tenho a minha task.id. E ele vai preencher isso aqui então para mim dinamicamente, né? Um ID para cada uma das tarefas que eu estou criando. Então agora basta falar que o método dessa requisição vai ser do tipo post, e também vou colocar uma propriedade aqui do CSS, que eu vou chamar ele de display inline, só para poder ele aparecer, né, logo na frente aqui do nome da tarefa e não quebrar para a linha de baixo ali o botão. Feito isso, posso fechar aqui meu formulário. Esse formulário não vai ter nenhum input, já que o usuário não vai digitar nada especificamente no formulário. Ele só vai ter então um botão, que é justamente o botão que vai disparar essa ação de exclusão. Então esse aqui vai ser do tipo submit, e eu posso colocar algum texto escrito dentro desse botão. Então eu vou escrever excluir aqui para poder facilitar. Vou salvar, recarregar a página. Agora sim a gente tem a nossa tarefa e logo na frente um botão de excluir. Quando eu clicar nesse botão aqui, então, eu vou escolher aqui a tarefa A, B e C. Quando eu clicar em excluir, ele me retornou um erro aqui porque eu esqueci de fazer uma coisa. Aqui nessa parte eu coloquei o redirect, esqueci de colocar return, que ele deve me retornar, então, para nova rota. Então, vamos voltar aqui para o passo anterior. Ele já excluiu aqui do banco de dados, mas vamos fazer de novo. Vamos clicar aqui para excluir o B. Quando eu clicar aqui em excluir nossa rota B, ela some aqui e também vai sumir automaticamente do meu banco de dados. Se eu clicar aqui em excluir C, excluiu do banco de dados e também excluiu aqui na nossa tela inicial, né? Obviamente, se você não está no banco de dados, não vai ser mais exibido aqui. Então agora a gente, né, concluiu essa parte aqui de fazer a exclusão. Então agora a gente vai para a última parte do CRUD, que é basicamente permitir que o usuário possa atualizar alguma tarefa aqui. Então ele já digitou uma informação, mas ele quer atualizar, escrever algo novo. A gente vai permitir fazer isso agora. Então vamos criar aqui a última parte do CRUD, que seria aqui o de update. Então vamos criar uma rota para isso, né? Então vai ser um update task, e eu vou criar ela com mais ou menos o mesmo estilo do meu delete task, onde eu vou passar o ID da tarefa, né? Vou buscar essa tarefa no banco de dados e vou fazer a alteração dela de acordo com os dados que foram passados ali no nosso front-end. Então já vou criar aqui toda a estrutura igual a rota ali de cima do delete, né? A rota dele eu vou chamar de update, e ela também vai receber um parâmetro do tipo inteiro, que vai ser o meu task ID. E o método que ela vai aceitar receber vai ser o método post, já que eu vou enviar essas informações via um formulário. Então, método post. Como eu estou enviando uma informação, né, uma variável via a minha rota, eu vou receber essa informação também aqui como sendo um parâmetro dessa função. A partir daí, eu posso utilizar isso aqui para poder fazer o que eu quiser aqui dentro dessa função com esse parâmetro. Então, o que eu vou fazer é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, né? Eu vou buscar por essa tarefa no banco de dados primeiro. Então, vou pegar o nosso tasks.query.get. Vou querer pegar a tarefa que tem esse ID aqui que foi passado. Se eu encontrar alguma tarefa, né, com esse ID, eu vou querer alterar aqui na nossa task.description, eu vou querer alterar a descrição dela. Pelo quê? Pela descrição que eu for receber no formulário. Então a gente já viu que a gente captura a informação de um formulário utilizando essa função request, né? Então request.form, e aqui eu passo qual que é o nome do campo do formulário que eu estou querendo capturar a informação. Então eu vou chamar isso aqui de
description também. Feito isso, como eu já alterei, né, na tarefa que eu obtive do banco de dados, eu peguei essa descrição e alterei pela descrição que foi que o usuário digitou lá no formulário, agora eu só preciso fazer o commit. Então, db.session.commit, para ele poder alterar no banco de dados. Agora sim, feito isso, eu só posso simplesmente redirecionar o usuário de novo ali para a nossa rota inicial, onde ele vai ver essas alterações sendo refletidas. Então, no nosso back-end já está tudo pronto aqui para poder fazer a parte do update. Vamos aqui no nosso front-end, só para poder incluir aqui a opção do usuário poder atualizar a nossa tarefa. Então, quando a gente vê aqui, a gente está escrevendo, né, diretamente a description, né, que é o conteúdo da tarefa, diretamente aqui no nosso LI. Opa, acabei excluindo uma ali. Diretamente aqui no nosso LI. Mas se a gente quiser que isso aqui seja um campo, né, que o usuário possa digitar alguma informação, ele precisa ter um campo do tipo input. Então, vamos transformar isso aqui em um formulário também. Então, eu vou ter o nosso form, cuja action dele vai ser enviar os dados, né, para a nossa rota update. Vou passar para ele o nosso task.id e o método que esse formulário vai utilizar vai ser o método post. Adicionalmente, também vou colocar o style dele aqui como sendo um display inline, só para ele não quebrar para a linha de baixo e a gente ficar vendo tudo aqui dentro da mesma linha. Feito isso, então, ao invés de eu exibir a nossa tarefa aqui como um texto diretamente aqui, eu vou exibir ela dentro de um input. Então, eu vou clicar aqui no nosso input, que ele vai ser do tipo text. O name dele vai ser igual a description, que já que é isso que o banco de dados, né, o nosso backend, espera receber, né, capturar a informação de um campo que se chama description. E qual que é o valor que já vai estar pré-preenchido nesse formulário? Vai ser justamente o valor da tarefa que a gente está trazendo do banco de dados aqui. Então, vou até apagar a linha de cima, ter aqui a nossa task description, fechar esse input, e agora aqui eu posso ter o nosso botão do tipo submit, que a tarefa desse botão aqui vai ser atualizar. Então, qualquer coisa que for digitada diferente do valor padrão aqui que já está no nosso input, a gente vai poder atualizar isso aqui no nosso banco de dados. Vou recarregar aqui, observe que agora ele mostra as tarefas, né, dentro de um input, onde a gente pode selecionar e pode editar a informação. Se eu vir aqui no nosso banco de dados, ó, eu posso colocar aqui, então se inscreva no canal, por favor, clicar em atualizar, e ele já mudou lá no nosso banco de dados. Então agora sim, a gente tem o sistema completo funcionando, né? Então a gente tem tanto a parte que conecta com o banco de dados, que referencia uma tabela de banco de dados, aí você poderia ter várias tabelas aqui para diferentes coisas, né, no seu banco de dados relacionadas. Tem aqui a nossa rota que vai ler os dados do banco de dados, a nossa rota que vai criar novas informações no banco de dados, né, novos registros nesse banco de dados. Temos a nossa rota para poder deletar alguma informação do banco de dados e a nossa rota que vai atualizar as informações no banco de dados. Concluindo assim o nosso CRUD completo. Então, basicamente, o que a gente fez aqui é um sistema, né, de to-do app, né, de um aplicativo de gerenciamento de tarefas, onde você vai ter um campo para poder criar uma nova tarefa e os campos onde você vai poder atualizar ou excluir uma tarefa. Tudo que ficou faltando mesmo é a parte visual aqui, toda a parte da lógica, de como isso é construído, a gente já fez, né? Só mais agora a apresentação visual desse front-end, onde a gente editaria basicamente esse arquivo HTML, né? Só para poder mudar a disposição visual aqui desse componente para poder ter algo mais ou menos nesse estilo ou algum outro padrão diferente aí. Então, você pode usar como referência esse projeto aqui do GitHub, então, Front-End to App, onde o cara descreveu tudo, né? Apenas com HTML, CSS e JavaScript. A parte do JavaScript a gente não vai precisar, porque o que o JavaScript está fazendo aqui é o mesmo trabalho que a gente está fazendo com Flat, né? Que é poder persistir esses dados ali no local storage e poder salvar os dados e depois deletar eles. Basicamente, a gente só precisaria aqui da parte dos nossos assets dele aqui, onde a gente tem os arquivos CSS e o arquivo HTML, né? O index HTML aqui, que é o arquivo base para esse projeto. E a gente poderia construir um projeto exatamente dessa mesma forma aqui, ó, onde a gente basicamente tem esse botão aqui, né? O input para poder enviar a tarefa. Aqui a gente vai clicar nessa parte aqui, né? Que seria o nosso botão de criar tarefa. Ele colocou um ícone aqui na frente desse botão. Quando a gente enviar, ele vai enviar essa informação lá para o Flask no servidor. O Flask vai cadastrar no banco de dados, vai te retornar para a tela inicial, onde aqui embaixo a gente vai estar listando todas as tarefas que foram cadastradas. Aqui ele só não tem a opção de atualizar uma tarefa, né? Então esse aqui não é um CRUD completo, mas ele tem aqui também aquele botão para poder deletar a tarefa. Então ao invés de ele escrever excluir aqui, igual a gente fez, né? Ele apenas colocou um ícone, né? Ou uma letra X ali, mas basicamente foi um íconezinho para que quando o usuário clicar, vai enviar essa informação para o servidor e vai excluir aqui essa tarefa. Então a gente construiu então todo o esqueleto, né? Toda a parte funcional desse aplicativo,
E se você quiser também ver como é que a gente poderia adaptar esse código aqui, né, para poder fazer, transcrever, né, todo esse layout nosso aqui para esse código aqui, para poder ficar nesse design, comenta aqui embaixo se você gostaria de fazer esse projeto, né, com essa parte do front-end também, adaptando esse projeto do app aqui, só para a gente ter essa carinha mais bonitinha aqui para nossa aplicação. Se você gostou também dos vídeos de Flask, né, também confere aqui embaixo, né, que eu tenho vários outros vídeos aqui no canal sobre esse framework, onde eu ensino diversas outras coisas, diversas outras aplicações, como criar blueprints, gerenciamento de rotas dinâmicas e várias outras coisas aqui, como rotas privadas, sistema de login, tudo utilizando aqui o Flask. Então confere aqui no canal que tem muito mais conteúdo sobre esse framework. E eu vou deixar também aqui na descrição o link para a minha plataforma, que é a plataforma do Programador Aventureiro, onde você vai ter acesso, né, a diversos cursos sobre Python, né, sobre seus frameworks e várias outras coisas bem legais que a gente pode fazer com Python. Por exemplo, aqui na nossa plataforma tem vários e vários cursos aqui que você pode acessar. Um deles, por exemplo, é o Especialista Python, que é o nosso curso mais completo dessa linguagem de programação, onde a gente ensina desde o básico, né, desde o início do Python, como criar variáveis, instanciar variáveis, criar suas primeiras funções, até os conceitos avançados, como criação de classes, estrutura de programação orientada a objetos, padrões de projetos, como trabalhar com threads, com programação assíncrona, com multiprocessamento, várias coisas bem avançadas aqui da linguagem Python, tem tudo incluso aqui nesse curso Especialista Python. Além de também a gente aprender várias outras coisas, como automação utilizando Python, né? Seja automação de navegadores com o Selenium, onde a gente vai poder aprender a automatizar tarefas, ou então fazer web scrap com esses dados, como fazer web scrap também com o Beautiful Soup, como consumir dados de APIs utilizando Python em suas bibliotecas, como a gente fazer requisições assíncronas, utilizar threads para poder trabalhar com vários núcleos, né, do nosso computador, como criar aplicativos, né, softwares desktop, mobile e sistemas web complexos, utilizando, por exemplo, o Flat, como fazer análise de dados, como trabalhar com estatística utilizando o Python, como resolver diversas fórmulas matemáticas com Python, e também a gente vai ter toda uma introdução de como funcionam os algoritmos de machine learning. Então, a plataforma é bem completa, tem basicamente tudo que você precisa sobre a área de dados e também sobre a área de programação com Python, desde o desenvolvimento de software até o desenvolvimento web, até a criação de APIs, consumo de APIs e uma parte bem complexa de otimização de tarefas e otimização de scripts. A gente vai ver na prática, né? Eu vou mostrar para você como o mesmo código que a gente vai aprender a construir, como é que a gente torna ele 712 vezes mais rápido do que a versão padrão aí que a gente costuma escrever o nosso código. Então são algumas técnicas de performance que a gente vai ir bem a fundo sobre como a linguagem funciona e como otimizar e muito o Python para poder fazer tarefas extremamente complexas, né, de forma muito rápida. Basicamente, né, você pode ver que a programação de toda a inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, é feita exclusivamente com Python. E aí, muita gente diz, né, que o Python é uma linguagem lenta, é uma linguagem que demora muito, que o C é uma linguagem muito melhor. E de fato, o Python ele é uma linguagem interpretada, o que por si só, né, torna ele um pouco mais lento do que uma linguagem compilada, como o C, por exemplo. Tanto que o Python tem vários módulos em C escritos nele para poder aumentar a sua performance. Porém, não é verdade, né, que o Python é uma linguagem lenta. Justamente por isso, né, que ele é utilizado por diversos modelos de linguagem e inteligência artificial. Por exemplo, a gente não construiria um modelo como o ChatGPT, que precisa analisar basicamente o conteúdo de toda a internet, processar todas essas informações, criar um modelo de machine learning com isso e ainda fornecer uma resposta com base no input de um usuário em questão de milissegundos, se essa linguagem ela não fosse tão potente e tão rápida. Então, existem diversas técnicas de otimização que a gente pode fazer, às vezes com uma única linha de código, a gente consegue tornar o nosso código 62 vezes mais rápido. Se você conhecer a fundo como a linguagem funciona, que nem eu comentei, às vezes com algumas 5, 6 linhas de código, você torna ele 700 vezes mais rápido, tornando o Python uma linguagem tão rápida quanto uma linguagem de baixo nível, só que com toda a facilidade que ele tem, por ser uma linguagem muito simples da gente aprender a programar, da gente editar os nossos códigos nele, né, de como a gente criar performance e também um código que é visualmente muito mais bonito, já que ele tem que seguir um padrão de estética ali para poder funcionar, né, de toda uma indentação ali nas suas funções, nas suas classes, para ele poder funcionar. Então, é uma linguagem super poderosa, uma linguagem super alta, uma linguagem que abrange todas as áreas de desenvolvimento, desde aplicativos de celular, aplicativos web, né, web apps, aplicativos de computador, sistemas de raspagem de dados, de mineração de dados, de análise de dados, construção gráfica, né, como criação de dashboards, manipulação de imagens, manipulação de vídeo,
tem softwares 3D que você pode construir com Python, tem muita coisa que dá para fazer com Python, basicamente dá para trabalhar com ele em todas as áreas possíveis. E aqui no nosso curso Especialista Python, a gente vai bem a fundo nessa linguagem, a gente vai aprender desde o básico dela e bem a fundo nela, poder aprender todas essas técnicas de otimização que o Python nos oferece. Então, confere o link aqui na descrição da nossa plataforma e também dá uma olhada lá no nosso curso Especialista Python. E um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até lá!